Boa noite! Vamos aumentar o lucro da sua empresa eliminando encargos trabalhistas e impostos desnecessários. E eu venho fazer isso em um horário que eu espero que você já esteja mais tranquila, que você já trabalhou bastante, que você já fez tudo que você tinha que fazer. Você está jantando? Eu acelerei e já jantei para estar aqui com você. Então deixa eu deixar, né? Tem hora que a gente fala umas coisas, né? Mas vamos colocar aqui. Pergunte, não. Qual é a sua dificuldade empresarial? Pergunte. E aí eu vou deixar isso daqui fixada, bem fixada, fixar comentário, pronto. E aí quem for chegando vai, de certa forma, entender o que nós estamos fazendo aqui. Um bate-papo gostoso, para você poder abrir a sua mente sobre as possibilidades de gerar uma redução de custo, uma redução de despesas, de uma forma lícita, de uma forma correta. É possível sim. Bom, eu sou contadora e sou advogada. Tenho 20 anos de experiência. E nessas minhas andanças, tendo aí inúmeras empresas como clientes, né, 20 anos advogando, 20 anos estudando, analisando, eu percebi que se você souber como que a justiça julga, se você puder antever o que o juiz gostaria de ver em um processo para não te condenar, você pode, assim como eu, transformar isso em práticas do dia a dia, que vão inclusive gerar uma redução tributária, uma redução de custos trabalhistas. Então, para você não ter que demorar um século para conseguir chegar nesse resultado, eu já fiz isso, eu já estudei tudo isso, eu continuo atualizando meu método baseado nos processos que eu vivo, e com isso eu venho aqui te mostrar que sim, é possível. É possível você aumentar o lucro da sua empresa eliminando encargos trabalhistas e impostos desnecessários. Primeira coisa que você precisa ter em mente quando você resolve empreender, quando você decide que vai abrir um negócio no Brasil, nesse país que tem tantas complicações para nós empresários, nós precisamos pensar por quê? Por que que eu vou abrir uma empresa aqui? Por que que eu não vou me tornar empregada? Por que que eu vou empreender? O que levou você a abrir um negócio ao invés de ir trabalhar no negócio de outra pessoa e ter ali uma renda como empregada? O que que fez você preferir abrir a sua empresa do que ter 13º salário, do que ter férias mais um terço, do que ter FGTS depositado todo mês em uma conta da Caixa Econômica, para você sacar quando você for desempregado, quando você for demitido? O que te levou a preferir ter uma empresa que no começo a gente sabe que a empresa pega da gente quase as nossas 24 horas do dia, né? A gente sabe que pessoas ficaram muito ricas empreendendo, abrindo seus próprios negócios e no começo trabalhavam ali 18 horas por dia, 15 horas por dia, 12, dificilmente menos que isso. Raramente eu trabalho tantas horas assim no dia hoje, porque hoje eu, 20 anos de advogada, já tenho uma equipe. Mas hoje, especificamente hoje, dia 13 de julho, eu acabei trabalhando bastante.
Hoje eu acabei começando às 8 da manhã, porque tinha uma audiência, e eu emendei. Eu falei, já estou aqui, deixa eu fazer uns contratos. Um cliente que me contratou há alguns anos atrás, ele é uma clínica veterinária na cidade de Indaiatuba, São Paulo. É o famoso professor Luiz Preto. Ele implantou em 2021 o meu método do sócio de serviço. Então, a veterinária que estava trabalhando lá com ele era sócia de serviço. Ela entrou lá em 2021. Então, agora, em 2026, então 21, 22, porque foi o ano todo de 2021, né? Foi em janeiro. Então, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e o meio do ano. Então, 5 anos e meio essa veterinária ficou como sócia de serviço na empresa clínica veterinária lá de Indaiatuba. Eu bati hoje a alteração de contrato e ela deixou de ser sócia de serviço dessa clínica a partir do momento que eles registrarem esse contrato. Eu mandei para ele a alteração com ela saindo. Só que ela ficou dentro desse contrato como sócia de serviço por 5 anos. Quanta economia tributária e de encargos trabalhistas ambos tiveram. Olha que legal. Quando a médica veterinária se tornou sócia de serviço, ela parou de pagar imposto de renda da pessoa física. Então, nós sabemos que quando a gente ganha acima de R$ 5.000 por mês, nós pagamos imposto de renda da pessoa física. Quando somos autônomos, quando a pessoa é empregada CLT, então, se ela ganha no CPF dela mais do que R$ 5.000 por mês, ela vai pagar impostos, especialmente imposto de renda. Mas como essa veterinária ficou durante 5 anos sócia de serviço na clínica lá de Indaiatuba, São Paulo, ela deixou de pagar. Então, há benefícios para a empresa e há benefícios para o contratado. Então, por ela ter ficado nessa clínica veterinária durante 5 anos e 6 meses, na condição de sócia de serviço, tudo que ela ganhou, e ela ganhava muito mais do que R$ 5.000 por mês, né? Tudo que ela ganhou, ela não teve que pagar nada de imposto de renda. Então foi muito vantajoso para ela, por quê? Porque ela deixou de ser empregada CLT. A carteira de trabalho dela foi baixada, ela foi demitida, ela ingressou no contrato social como sócia de serviço, porque ela quis, não foi nada forçado, tudo em livre negociação, tudo muito bem negociado, todas as condições foram negociadas, fizemos muitas reuniões para ela ficar muito bem esclarecida e ela quis, porque ela viu vantagem em entrar nesse quadro societário, em receber todo o pagamento dela, da produtividade dela, participações nos serviços realizados para os clientes, hora trabalhada. Então, uma parte era Prolabore, e o Prolabore sempre abaixo de R$ 5.000 por mês, então ela pagava apenas 11% de INSS. Então, quando ela era CLT, ela pagava 14% de INSS. Quando ela se tornou sócia de serviço na clínica veterinária, ela passou a pagar 11% de 5.000, que era o teto. Ela não pagava acima para não gerar imposto de renda. E, porque quando você declara o Prolabore acima de 5.000, sobre ele tem imposto de renda. Então, ela estava economizando isso. Então, ela, enquanto contratada, médica veterinária, economizou o imposto de renda de pessoa física durante 5 anos e 6 meses, que foi o tempo que ela ficou dentro deste contrato. E a empresa? A empresa, ela economizou todos os encargos trabalhistas, né? Então, não se paga 13º para sócio de serviço, não se paga férias mais 1/3 para sócio de serviço. Quando a gente paga a hora extra trabalhada do nosso prestador de serviço, ela não tem o adicional de 50%, de 70%, de 100%. Então, caso o nosso prestador de serviço trabalhe além daquela jornada que ele assumiu como compromisso,
ele pode ser remunerado por esse trabalho adicional, mas não é do mesmo jeito da CLT. Então, a empresa economiza de uma forma lícita, de uma forma correta, a empresa economiza o adicional de horas extras e os reflexos. Então, quando você tem um prestador de serviço, você pode economizar todas as verbas do emprego CLT, porque nenhuma verba do emprego CLT não pode ser paga para o prestador de serviço. Veja bem, vamos supor que no dia a dia você tem a certeza absoluta que você está quebrando a subordinação, que você está quebrando a pessoalidade com seu autônomo, com seu MEI, com seu PJ, com seu sócio de serviço. Você tem certeza. Aí você vai desenhar a remuneração dessa pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você não pode pagar para o seu prestador de serviço nenhuma verba típica do emprego CLT. E essa é a sua primeira economia. Essa é a primeira coisa que vai fazer o lucro da sua empresa aumentar. Porque de uma forma lícita, de uma forma correta, você não vai fazer uma fraude e você vai ter um prestador de serviço que não vai receber 13º salário, que não vai receber férias mais 1/3, que não vai receber FGTS e que do valor que você pagar para essa pessoa vai depender dos regimes tributários. Vamos falar disso? Porque hoje eu quero semear em você como aumentar o lucro da sua empresa. Como aumentar o lucro da sua empresa. Você não quer isso? Todo mundo busca isso. De que forma é possível aumentar o lucro das empresas? Você pode aumentar o lucro da sua empresa aumentando as suas vendas, aumentando o seu ticket médio, fazendo os seus clientes pagarem mais caro. Dessa forma, você pode aumentar o seu faturamento. Será que isso lá no final vai aumentar o seu lucro? Porque às vezes, para você aumentar o seu lucro, não basta aumentar o faturamento. Se você aumenta as vendas, se você aumenta o ticket médio das vendas, você vai ter que aumentar a sua equipe de atendimento e de entrega dos serviços vendidos? Então, você vai aumentar seu custo para comportar o aumento desse faturamento. A minha proposta para você é diferente. A minha proposta para você é aumentar o lucro da sua empresa sem você ter que aumentar faturamento e despesa. Então, quando você escolhe nas relações de trabalho aumentar a sua equipe ou promover a sua equipe para outros formatos de relações de trabalho, para outros formatos de contrato de trabalho, você pode ter economias e aumentar o seu lucro fazendo a gestão de pessoas de uma forma correta e estratégica. É estratégico e não é fraude. Então, a nossa legislação, tanto a CLT, o Código Civil, a legislação tributária, quando elas são analisadas em conjunto, e é isso que o juiz faz dentro de um processo. Dentro de um processo judicial trabalhista, o juiz ele não fica limitado só na CLT. Quando ele analisa a situação típica do contratado que ele está julgando ali, se tem uma pessoa que você contratou e que ela vai para a Justiça do Trabalho dizendo que aquilo foi fraude e que ele quer o reconhecimento do vínculo de emprego, o juiz ele analisa um conjunto. Ele analisa se quebrou pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego no dia a dia. Então, nós temos 4 requisitos do vínculo de emprego. Nós temos a subordinação, nós temos a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade. Aumentar o seu lucro começa com você aprendendo a quebrar a subordinação, a habitualidade ou a pessoalidade.
E aí, no quesito onerosidade, o que é onerosidade lá nos requisitos do vínculo de emprego? A onerosidade é a remuneração que você paga para o seu contratado. Se o seu contratado é um prestador de serviço, ele é autônomo. O que é ser um prestador de serviço autônomo? Ele é CPF. Todos os pagamentos que você fizer para o seu prestador de serviço via CPF, significa que ele tem que pagar os impostos de pessoa física. Mas qual é o regime tributário da sua empresa? Você que é o empresário contratante, qual que é o regime tributário aí da sua empresa? Por quê? Se você tem uma empresa optante pelo Simples Nacional, se a sua empresa é optante pelo Simples Nacional, o seu contratado ser uma pessoa física, ele receber o pagamento no CPF dele, não vai aumentar o seu custo, não vai. Então, quando você é uma empresa do Simples Nacional, não tem motivo nenhum para você ficar impondo que o seu contratado seja um MEI ou um PJ. Porque quando você é Simples Nacional, você não paga 20% de INSS patronal. Então, só nos regimes tributários do lucro presumido e do lucro real é que a empresa tem um encargo adicional sobre a folha de pagamento. Então, se o seu regime tributário é lucro presumido ou lucro real, e você contratar pessoas no CPF, vai aumentar no seu custo 20% de INSS patronal. 20% de INSS patronal. Então, se você tem um autônomo no CPF, ele vai te custar 20% mais caro se você for lucro presumido ou lucro real. Se você tem um empregado CLT, ele também vai te custar 20% mais caro por causa do INSS patronal que tem no lucro presumido e no lucro real. Então, você precisa eliminar esse tipo de custo. Então, enquanto for possível, enquanto a alíquota de imposto for interessante para você, você deve ficar no Simples Nacional. E, se for possível, você deve, anota aí essa dica, tá? Vai fazendo o seu mapa mental das dicas importantes que eu estou passando aqui, para você sair daqui, procurar sua contabilidade amanhã e olhar quem é você nesses regimes tributários. Como que está o seu CNPJ? Como que está o seu registro no contrato social, na Receita Federal? Você sabe qual é o regime de tributação da sua empresa? Enquanto a alíquota for boa para você, fique no Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, você pode se beneficiar da contratação de pessoas através de um sistema chamado Fator R. Você já ouviu falar do Fator R? O Fator R só existe no anexo 3 do Simples Nacional e se 28% da sua receita, do seu faturamento, então se você esse mês fizer R$100 mil de venda e você pagar R$28 mil de folha de pagamento, se você gastar 28% do seu faturamento com o pagamento de pessoas físicas, você reduz a sua alíquota do Simples Nacional. Então, você pode ficar no Simples Nacional o máximo de tempo que você puder e utilizar a contratação de autônomos para reduzir
o seu imposto Simples Nacional. Então, como que a sua empresa, Simples Nacional, com um código de atividade no CNPJ que seja do anexo 3, que te dê o benefício do fator R, como que você vai reduzir o seu imposto Simples Nacional sem aumentar o seu custo trabalhista? Então, não infle a sua empresa com empregados CLT. Não faça isso. Tem alguma profissão aí na sua empresa que ela realiza o serviço final para o cliente final? Essa profissão que realiza o serviço final para o cliente final pode ser autônoma. Eu faço muita implantação de contratação de autônomos em área da saúde. Então, eu coloco fisioterapeuta hospitalar lá no atendimento dos internados como autônomos. Eu coloco os médicos veterinários nas clínicas de medicina veterinária como autônomos, CPF, tá? Por quê? Porque aí tudo que você pagar para o CPF dessa pessoa vai diminuir o seu imposto, o seu Simples Nacional. Não é isso que você quer? Não é isso que você, enquanto empresária, empreendedor, dono de um negócio, você quer reduzir os seus impostos? Você quer aumentar o seu lucro? Você quer reduzir os seus encargos trabalhistas? Existe sim uma forma muito segura de fazer isso. Muito segura mesmo. Que começa com você escolhendo, vai anotando o checklist mapa mental aí das dicas que eu estou dando, hein? Que agora eu não estou dando aula, agora eu estou te mostrando que é possível. Porque quando vocês estão dentro da minha aula, lá tem slide, tem apostila, tem o meu robô GPT para vocês usarem. Aí fica mais fácil. Se você quiser se inscrever logo de uma vez para a minha aula, eu vou fazer no dia 25 de julho, um sábado, de 2 da tarde até às 6 da tarde, o webinário Alerta Vermelho, e deixei o link aqui embaixo, está escrito clique aqui. Aí você vai se inscrever para a aula que eu farei no dia 25 de julho. Aí lá tem slide, tem robô GPT, tem todo um apoio para você poder entender direitinho. Mas deixa eu semear a ideia aqui em você, porque eu não sei quanto tempo você me conhece. Se quiser, até digita aqui para mim. Há quanto tempo você me segue? É a primeira vez que você está me vendo? Você já me conhecia antes? Já fez algum curso meu? Digita aqui para mim, deixa eu saber, né? Quando eu estou com vocês nas aulas, câmeras abertas, mais íntimas, a gente consegue se entender melhor. Aqui eu não conheço, não sei. Quem está aqui que eu já conheço, manifeste-se. Digita aí nos comentários se você já foi meu aluno, se você está me vendo pela primeira vez. Meu propósito aqui, então, é te ensinar, como contadora que eu sou, como advogada que eu sou, eu tenho as duas formações. Eu já fui proprietária de escritório de contabilidade. Depois eu me decidi, em 2006, eu decidi que eu não queria mais atuar na contabilidade e queria ser só advogada. Então, desde 2006, eu passei a só advogar. Mas sempre com esse propósito. Como reduzir os custos, como reduzir os encargos trabalhistas, como aumentar o lucro da empresa. Porque lucro não é faturamento. Faturamento são todas as notas fiscais, todas as vendas, todo o dinheiro que entra na sua empresa todo mês. Isso é faturamento. Vamos supor que entrou 100 mil reais de faturamento na sua empresa no mês de junho, mês passado. Você conseguiu gastar desses 100 mil, 28 mil, você conseguiu gastar pagando as remunerações das pessoas que prestam serviço para você? Por quê? Se 28% do seu faturamento
você investir pagando para as pessoas que trabalham para você, no CPF delas, isso vai reduzir a sua alíquota do Simples Nacional. Mas isso só vai reduzir a sua alíquota do Simples Nacional se essas pessoas estiverem formalizadas. Então, um prestador de serviço autônomo, você formaliza com ele assinando um contrato de prestação de serviços autônomo, com ele emitindo uma nota fiscal de prestador de serviço autônomo. Aí você pega essa nota fiscal do autônomo, lança ela dentro do e-social, como um pagamento realizado para o autônomo, e neste momento ele vai entrar no cálculo do fator R e reduzir a sua alíquota do Simples Nacional. Você sabe se a sua empresa está enquadrada no fator R do Simples Nacional? É importantíssimo você saber. Olha, se você tem uma empresa aí há mais de um ano e ouviu eu fazendo essa pergunta se você está enquadrado no fator R e você não sabe a resposta, você está sendo um empresário alienígena, totalmente alienígena. Por quê? Você não tem que saber o direito tributário. Você não tem que saber o direito trabalhista. Mas você precisa ser generalista para fazer a sua empresa rodar. Sua empresa precisa rodar em quê? Primeiro, sua empresa precisa ter faturamento. O que é faturamento? Marketing, vendas. Então, o primeiro lugar que você coloca esforço na sua empresa é para atrair clientes para a sua empresa, para fazer venda. Se uma empresa não vende, ela não tem razão de existir. A ética empresarial, no direito societário, eu sou pós-graduada em direito empresarial com ênfase em direito societário. Porque tudo que envolve relações de trabalho e imposto, eu sou apaixonada. Eu sou contadora e advogada. Então, aonde tem pessoas trabalhando e imposto é onde eu quero aprender, onde eu quero entender. Né? Então, você precisa, como empresário, na ética empresarial, ter lucro. A ética empresarial é diferente da função social. Lá na Constituição Federal fala que toda empresa tem a função social. E essa função social é que faz com que os juízes do trabalho te irritem tanto. Os juízes do trabalho irritam muito você, enquanto empresário, por causa da aplicação do princípio constitucional da função social da empresa. Por exemplo, o empregado tentou o autoextermínio. Em depressão, obviamente. Ele pegou um atestado médico de 20 dias. E aí ele apresentou esse atestado médico de 20 dias na empresa. A empresa pagou os primeiros 15 dias e encaminhou para o INSS. O INSS recusou. Recusou, não deu para ele o auxílio de incapacidade temporária. Então o INSS não pagou nada e o atestado era de 20 dias. Quer dizer que esses 5 dias que o INSS se recusou a pagar, você tem que pagar. Você tem que pagar. Porque o juiz do trabalho aplica o princípio constitucional da função social da empresa, que é cuidar das pessoas que trabalham ali dentro. Então, isso no âmbito da CLT. Se acontecer do INSS falar que recusar o pagamento do auxílio de incapacidade temporária e o seu médico do trabalho e o psiquiatra falar que ele tem que continuar afastado, você vai ter que pagar até ele conseguir o afastamento do INSS. Você vai ter que pagar, não pode deixar essa pessoa sem dinheiro. Ok? Que é muito diferente da ética empresarial. A ética empresarial, ela está num outro capítulo, ela está lá no direito empresarial, lá no direito societário. Então, a ética empresarial é que você precisa ter lucro. Lucro. Por isso que toda vez que um juiz da vara estadual estiver julgando uma briga de sócios estão brigando. Sei tudo de direito societário, gente, sou pós-graduada nisso. E aí os sócios estão brigando.
quais serão os princípios que vão nortear o juiz cível a decidir um problema entre os sócios que estão brigando? A ética empresarial, que toda empresa precisa ter lucro. Então, o juiz ele vai tomar as decisões de forma que a empresa possa continuar, que ela fique na mão da pessoa mais capacitada para geri-la, para que ela possa ter lucro. Então, quando a gente está no direito do trabalho, o juiz do trabalho aplica a função social da empresa e faz você pagar coisas que você não queria ter que pagar. Enquanto que no societário, no empresarial, a ética empresarial é que a empresa precisa ter lucro. Então, a visão do juiz lá no estadual, lá no cível, vai ser que a empresa precisa ter lucro, né? E eu consigo, eu tô aqui ao vivo, viu, gente? É verdade, isso aqui não é gravado, não. Eu tô aqui ao vivo com vocês, tá? Estou aqui no meu momento noturno de devaneio, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Hoje eu fiz um contrato de uma alteração contratual da sócia de serviço saindo da clínica veterinária. Hoje eu respondi uma consulta de uma cliente de manhã, a primeira que abriu o dia depois da audiência trabalhista que eu fiz. A primeira que abriu o dia foi o motoboy, no contrato de experiência, pegou um atestado médico porque ele sofreu um acidente na moto dele, que não é acidente de trabalho, não é acidente de percurso, não foi ocupacional, e ele afastou pelo INSS, o INSS deu afastamento. Olha que coisa, né? O INSS deu afastamento para o cara que sofreu o acidente da moto, mas não deu afastamento para o outro que tentou o autoextermínio. Um com atestado de 30 dias, o INSS pagou o auxílio de incapacidade temporária. O outro que está com um atestado de 120 dias, o INSS recusou o auxílio de incapacidade temporária. Então, critérios do INSS, né? E aí ela perguntou assim, o atestado dele, o benefício dele lá no INSS acabou no dia 28 de junho. E ele não veio, e o contrato de experiência dele está quase acabando. Como é que eu faço para dar o término de contrato nele? Então, já dei essa orientação hoje cedo. Então, eu quero poder orientar você que está aqui agora me assistindo. Eu quero te orientar também, com os meus 20 anos de experiência, como que você pode aumentar o lucro da sua empresa, eliminando encargos trabalhistas e impostos desnecessários. Com toda a minha bagagem de contadora e de advogada, pós-graduada em Direito Societário, Direito Empresarial, pós-graduada em Direito Previdenciário e Trabalhista. Quero te ensinar. Você gostaria de aumentar o lucro da sua empresa e reduzir esse tipo de coisa? É tão possível, gente, tão possível. Clica nesse botão vermelho aqui, se inscreve na próxima aula, em que eu vou ficar 4 horas inteiro, porque aqui o tempo é curto, mas se você fizer perguntas, eu respondo, né? Tanto que eu coloco aí, qual é a sua dificuldade? Pergunte, para eu poder te ajudar, né? Então, nesse dia 25 de julho, eu vou ficar 4 horas inteiras com você, te ensinando a evitar as piores condenações judiciais. Quais são as piores condenações judiciais? Você sabe? Tudo envolve relação de trabalho. Tudo. Porque se a gente lidasse só com máquinas, será que nós seríamos processados? A máquina processaria? Então, tudo na sua empresa envolve pessoas, envolve relação com pessoas. E pessoas, às vezes, entram em conflito. E aí surgem os processos quando esse conflito se torna insuportável, né? Então, dentro dos métodos que eu já vi, desenvolvi e acompanho, é perfeitamente possível a sua empresa começar no Imposto do Simples Nacional, checa se você está no anexo 3 com fator R, olha a sua folha de pagamento e o seu faturamento, veja se você consegue gastar 28% do seu faturamento em folha de pagamento. Então, se você tem um faturamento de 100 mil, você gasta 28 mil pagando pessoas, pagando os autônomos no CPF, pagando os seus empregados CLT, pagando o prolabore dos sócios.
né? E aí o sócio de serviço, ele está dentro do CNPJ, ele tem Prolabore também, vai ajudar também a reduzir o Simples Nacional. Então, quando a sua empresa é optante pelo Simples, não faz nenhum sentido você obrigar o seu contratado a abrir um MEI ou a abrir um PJ. Quando a sua empresa é Simples Nacional, o seu contratado pode ser CPF tranquilamente. Tranquilamente. Não vai aumentar o custo da sua empresa em absolutamente nada. Então, por que você está forçando o seu contratado a abrir um MEI ou abrir um PJ? Se você é Simples Nacional, ele pode ser autônomo tranquilamente. No ano passado, teve um caso muito interessante em que a médica veterinária ficou no CPF, ou seja, autônoma, na clínica veterinária durante 23 anos. 23 anos. Quando ela saiu, ela ingressou na Justiça do Trabalho. Ela queria a condenação da empresa em 1,5 milhão. E o juiz reconhecesse o vínculo de emprego. E o juiz não reconheceu. Porque o fato dela estar ali durante 23 anos só mostrava que existia rotina, só mostrava que existia habitualidade. Mas, com o meu método que se chama quebrar o choque, que é quebrar os 4 requisitos do vínculo de emprego, pelo menos um deles, os requisitos do vínculo de emprego são 4: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se a sua empresa quebrar um dos 4, e aí eu recomendo quebrar a subordinação, que é o que os juízes mais gostam que seja quebrado, a pessoa pode trabalhar para você a vida inteira e não ganhar o vínculo de emprego. Desde que, quebrando a subordinação, você tenha provas que ela teve liberdades que, como empregada, ela não teria. Aí quebra a subordinação. Esse é o segredo. Como que quebra a subordinação? Dando para os prestadores de serviço liberdades que, como empregados, eles não teriam. Aí você quebra a subordinação. Com isso, ele pode ficar aí 1 mês, 1 ano, uma vida. Essa médica veterinária ficou nessa clínica 23 anos. E ela não ganhou o vínculo de emprego. Não ganhou. Lá no Tatuapé, São Paulo, foi a primeira cliente, em 2023, que eu aceitei para viajar. E até então eu só atendia os meus aqui, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Eu viajava aqui no estado de Minas Gerais. A propósito, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Digita aqui, de onde que você é, qual que é a sua cidade. Hoje eu tenho decisões judiciais que o meu método ganhou em Vitória da Conquista, na Bahia, em Natal, em Roraima, lá na cidade de Boa Vista, no dia 12 de junho de 2026, exatamente no Dia dos Namorados, o juiz soltou a sentença de um processo em que nós ganhamos a ausência de vínculo do cozinheiro MEI do restaurante. Então, esse restaurante, ele tinha cozinheiros, auxiliares de cozinha e garçons que eram empregados CLT. E ele decidiu que não dava, não estava sustentável ter todo mundo na CLT, ele precisava tirar da CLT. Então, ele demitiu todo mundo e quem quis permaneceu ou como autônomo ou como MEI. E o cozinheiro era MEI. Na hora da audiência, o cozinheiro confessou que quem orientou ele a ser MEI foi o Sebrae. Então, a empresa não obrigou ele a abrir um CNPJ. Ele podia ter sido CPF, autônomo e CPF, mas ele preferiu ser MEI. A empresa não obrigou ele a ficar no contador da empresa. Ele foi lá no Sebrae e ele abriu o MEI do jeito que ele quis. E a gente mostrou que ele, como MEI, tinha liberdades que como empregado ele não teria. E o juiz não deu o vínculo de emprego. Essa é uma decisão do dia 12 de junho, cozinheiro MEI,
sem vínculo de emprego. E a sentença foi linda, maravilhosa. Aí, em 2023, eu aceitei pela primeira vez uma cliente fora de Minas Gerais, e foi no Tatuapé, em São Paulo. Peguei o avião aqui, fui lá para São Paulo, fiz a audiência, eu que fiz as perguntas para as testemunhas, eu mostro todas essas audiências que foram gravadas, porque com a pandemia, as audiências trabalhistas, elas começaram a ser gravadas, os depoimentos são gravados. Então, nessa aula que está escrita aqui embaixo assim, clique aqui e ir para o site, nessas aulas que eu faço fechadas no Zoom, eu passo as audiências para vocês assistirem, audiências minhas, de processos meus, que o meu método foi vencedor. Que método? Quebrar o choque. Eu vou até digitar aqui para você entender, ó. A sigla é com P mudo, tá? Então, eu publiquei um livro, Contrate Direito, e nesse livro eu explico a quebra do choque. Então, o método quebrar o choque foi um método que eu desenvolvi ao longo dos meus 20 anos de carreira. O que é o choque? São os 4 requisitos do vínculo de emprego. S é de subordinação, H é de habitualidade, O é de onerosidade, P é de pessoalidade. E aí eu viajei lá para o Tatuapé, fiz audiência, médica veterinária, querendo vínculo de emprego, meu contrato de prestação de serviço que a minha cliente implantou, notas fiscais, como autônoma, na época não era nota fiscal ainda, né? Era RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Então, ela recebia o Prolabore de autônoma, entrava no fator R da empresa, reduzia a alíquota do Simples Nacional da empresa, né? Ela não ganhou o vínculo e ela ficou lá 6 anos. Então, gente, o autônomo, ele pode ficar na sua empresa a vida inteira, não é isso que vai definir o vínculo de emprego. O que vai definir o vínculo de emprego é se você dá para o seu autônomo liberdades que como empregado ele não teria. E aí, quando a gente está falando da remuneração do autônomo, você economiza os impostos da sua empresa quando você é Simples Nacional, se beneficia do fator R, paga a remuneração do seu autônomo, lança seu autônomo dentro do seu e-social como autônomo e vai reduzir o seu imposto do Simples Nacional. Não é maravilhoso? Maravilhoso. E é possível. Muito possível. Só que não é numa live de 40 minutos que eu vou conseguir te mostrar tudo isso. Sabe aquela história de a empresa me obrigou a abrir um CNPJ? Isso faz sentido se você for no regime tributário lucro presumido ou lucro real. Se no regime tributário você é lucro presumido ou lucro real, vai fazer total sentido você exigir que o seu prestador de serviço contratado seja um PJ. Aí ele pode ser MEI ou ele pode ser um CNPJ de microempresa. Porque se você é uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, quanto mais CPF você contratar, mais caro o seu imposto vai ficar, porque tem 20% do INSS patronal. Entendeu? Entendeu? Ficou claríssimo aí para você essa questão de economizar o seu imposto na contratação dos seus prestadores de serviço? Espero que sim. Espero que sim. Porque nós estamos chegando ao fim. Então, eu vou deixar sim esta live aqui gravada para você reassistir, para você começar a entender como que deve ser sua primeira mudança, seus primeiros conhecimentos, o que você tem que começar a ver na sua empresa para você corrigir e para você aumentar seu lucro. Então, você pode, se você contratar do jeito certo, se você tiver o regime tributário correto, se você é Simples Nacional, se você pode se beneficiar do fator R do Simples Nacional, quanto mais você pagar CPFs, mais você vai reduzir o seu imposto do Simples Nacional.
Se você é lucro presumido, se você é lucro real, você tem que reduzir o seu custo de CPFs. E uma forma de reduzir custo de CPF é contratando MEI e PJ e sócio de serviço. Então, como que você vai decidir quais profissões dentro da sua empresa você vai tirar da CLT? Eu volto com esse assunto amanhã. Então, amanhã eu vou começar. Hoje eu te mostrei como começar a reduzir os impostos. Amanhã, 9 horas da noite, eu venho aqui, abro outra live. Aí eu vou estar lá no escritório, porque hoje eu estou em casa, porque todo o comércio que tem em volta do meu escritório, aqui em Belo Horizonte, está fechado. Então, seria muito perigoso para a minha integridade física fazer a live lá, terminar a live lá 10 horas e caminhar até a minha casa seria muito perigoso para a minha integridade física. Eu poderia ser agredida, eu poderia ser furtada, roubada. Então, hoje eu fiz aqui no meu quarto em casa. Mas amanhã eu estarei lá no meu escritório, às 9 horas da noite, e vou fazer outra live em que eu vou começar a entrar com você na economia trabalhista. Então, já na contratação de prestadores de serviço, como você pode reduzir os seus encargos trabalhistas, entendendo melhor as dinâmicas da CLT, entendendo melhor as provas que você tem que produzir hoje para não perder processo, porque se você entender o que o juiz quer ver dentro de um processo judicial e implantar isso hoje na sua empresa, você vai ter uma metodologia que já produz prova diariamente, você não vai ser pego de surpresa. Você vai conseguir reduzir os seus impostos, tendo noção de que não é sonegação, não é fraude, não é coisa errada. Mas, gente, eu não sei o nível de conhecimento que você tem de direito trabalhista, de direito societário e de direito tributário. E o que eu estou ensinando para você casa os três, casa societário, trabalhista e tributário. Então, eu vou deixar essa aula, essa live de hoje salva. Reassista. Compartilhe com outros empresários, contadores, consultores que estão precisando aprender também, para melhorar a orientação dos clientes deles, para melhorar a gestão do seu negócio. Se você está me conhecendo agora, olha meus stories para você entender o que eu faço. E venha, porque eu sou advogada, contadora, 20 anos de experiência querendo ajudar você a aumentar o lucro da sua empresa, eliminando encargos trabalhistas e impostos e sem gerar processo judicial. Então, se você ainda não me segue, me siga para você ser avisado e não perder as próximas lives. Te vejo amanhã, 9 horas da noite. E não esquecem, ó, última chamada, clica aqui no clique aqui para você conseguir se inscrever na aula que eu vou fazer no dia 25/7 por apenas R$37. Semana que vem eu vou aumentar porque vai ser o último lote. Então aproveita que você já perdeu as chamadas anteriores, então tá R$37 e você deixar para a última hora, você vai pagar um valor maior. Espero você amanhã aqui, 9 horas da noite. E que está chegando agora, assiste que eu vou publicar e vou deixar gravada para você. Beijo, tchau, tchau.